Ela veio numa situação de extremo abalo emocional por conta de um divórcio, e eu lembro que a primeira coisa que ela fez foi me procurar. Ela falou bem assim: eu pedi a Deus para Deus me mostrar uma pessoa para cuidar de mim. Monique, eu só posso fazer um botox e um preenchimento. E ali naquela situação eu vi que a mulher estava com aquela sensação de tristeza. Sabe quando a pessoa precisa de muitas coisas? E eu falava: gente, o que eu vou fazer com uma seringa? Vou fazer o botox, beleza, vai funcionar. Mas uma seringa, o que eu vou fazer? E ali naquele momento eu entendi o meu propósito. Porque eu fui falar com Deus, eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Essa mulher só pode pagar uma seringa. Uma seringa vai ter que dar resultado. Eu falei: Senhor, me ajuda a multiplicar o efeito de apenas uma seringa. E ali eu foquei em áreas do rosto dela que mais iam levantar aquele astral, porque ela estava com aquele aspecto de tristeza, de derrota. E eu lembro que uma seringa fez um milagre, que eu falei: isso aqui só pode ser Deus. Olá a todas as mulheres que nos acompanham e os homens também que querem saber mais sobre esse universo feminino. Estamos aqui em mais um episódio do TPM, Tudo pelas Mulheres. E hoje eu trago aqui uma mulher que é referência em beleza, não só pela sua aparência, que já vende essa beleza natural, mas é o que ela faz também com o rosto daquelas que confiam em suas mãos. Também trabalhando em algumas ações sociais que devolvem autoestima para as mulheres. Eu trago no nosso estúdio hoje a doutora Monique Guimarães. Tudo bem, Monique? Tudo bem, Érica. Obrigada pelo convite, primeiramente. E muito honrada, de estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí sobre autoestima, quanto ela está enraizada, no universo feminino. Então, vamos deixar o papo fluir. Com certeza. Então, eu queria saber, Monique, você que é uma referência aqui, quando eu fui há anos atrás em busca da Monique, era referência em lábios, né? E depois a Monique foi se tornando referência, assim, em cicatrizes, em devolução de autoestima, esses trabalhos sociais que você já fez. E eu gostaria de saber em que momento da sua vida que foi surgindo essa vontade de trabalhar pela autoestima das mulheres, quando que você viu a oportunidade de entrar nesse mercado e fazer a diferença? Isso já começou lá atrás, bem assim, por volta de 18 anos atrás, quando, na verdade, nem foi uma mulher, foi uma criança que a mãe me procurou, extremamente abalada por conta da autoestima do filho dela, que tinha por volta de 8 anos, que ele tinha os dentes todos bagunçados e tudo, e ali eu vi quanto que a aparência machuca. Ele sofria bullying na época na escola. Então essa mãe me procurou para tratar essa criança, só que ela estava machucada. É interessante que ela não levou como uma coisa normal, quem estava machucada era ela, porque ela sofria com bullying que o filho dela estava sofrendo na escola. Então ali eu me compadeci, eu praticamente apadrinhei aquela criança, porque eu vi a dor. Acaba que a falta de estima ali, tanto da criança quanto da mãe, porque a mãe talvez tenha colaborado para isso, fez com que aquela criança sofresse, tivesse uma dor, E aquela transformação na situação foi incrível. A partir dali, só foi crescendo realmente a necessidade de trabalhar com isso. Então pode-se dizer que você sempre teve esse olhar humano para a estética que foi amadurecendo. Exatamente. Eu falo que começou nesse caso, mas outros casos foram puxando, Então, a partir do momento que eu fui entrando nesse mundo, eu fui vendo quantas pessoas mudavam de comportamento quando elas começavam a enxergar a beleza nelas. É isso. E esse seria o caso que mais te chocou, ou tem algo que tu lembra assim, que tu fala: nossa, eu tô na profissão certa? Porque às vezes a gente faz a diferença tão grande dentro da nossa profissão que a gente não se vê fazendo outra coisa. Não. E aí você pensa assim: é por isso que eu escolhi essa profissão. É aquele caso que você sabe que se você não tivesse ali, você não teria transformado uma vida. Tem algo assim que te marcou? Poxa, Érica, eu poderia passar uma tarde aqui lembrando de vários casos. Mas assim, até fico arrepiada, estou até arrepiada, porque eu lembro assim, de um caso há muito tempo atrás, muitos anos atrás, de uma mulher que ela veio, até me emociono, tá? Me desculpa se eu me emocionar. Ela veio numa situação de
extremo abalo emocional por conta de um divórcio. E eu lembro que a primeira coisa que ela fez foi me procurar. Ela falou bem assim, eu pedi a Deus para Deus me mostrar uma pessoa para cuidar de mim. Monique, eu só posso fazer um botox e um preenchimento. E ali naquela situação eu vi que a mulher estava com aquela sensação de tristeza. Sabe quando a pessoa precisa de muitas coisas? E eu falava, gente, o que eu vou fazer com uma seringa? Vou fazer o botox, beleza, vai funcionar. Mas uma seringa, o que eu vou fazer? E ali naquele momento eu entendi o meu propósito. Porque eu fui falar com Deus, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Essa mulher só pode pagar uma seringa. Uma seringa vai ter que dar resultado. Eu falei, Senhor, me ajuda a multiplicar o efeito de apenas uma seringa. E ali eu foquei em áreas do rosto dela que mais iam levantar aquele astral, porque ela estava com aquele aspecto de tristeza, de derrota. E eu lembro que uma seringa fez um milagre, que eu falei, isso aqui só pode ser Deus. Então assim, tudo eu atribuo a Deus. A partir dali eu falei, é o meu propósito. Agora eu entendi. Eu entendi que não é apenas injetar, não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas fazer um trabalho bonito. Eu transformo vidas. Né? Eu devolvo a autoestima da pessoa, que muitas vezes ela está abalada por uma situação, por um momento, né? Não é que ela não tem autoestima, ela está abalada por uma situação. E ali é aquele momento que a gente tem aquela ferramenta que pode contribuir para isso. E isso me deixou extremamente feliz, porque, sabe, essa mulher, ela acendeu, sabe, aquele semblante triste, e do nada ela se transformou. E eu falei, meu Deus, é isso. Isso me marcou Nossa, muito. Que legal. Então, acredito que a partir daí foi surgindo também essa vontade de fazer esse trabalho social, Sim. né? Você usa dessa ferramenta que você tem nas mãos para abençoar algumas Exatamente. vidas. E aí, em troca, Deus abençoa e multiplica É verdade. muito mais, né? É verdade. Bom, Monique, nós sabemos que muitas mulheres chegam com você, em você, como você falou, com cicatrizes físicas e emocionais. E assim, o que significa para você, como mulher, ressignificar essas dores? Significa muito, porque o que acontece? Muitas dessas mulheres, na verdade, aquela situação que levou à cicatriz, e nós estamos falando especificamente de casos de violência contra a mulher, ela se sente humilhada. Porque esses agressores fazem questão de atingir o rosto delas. Quando alguém atinge o nosso rosto, o rosto de uma mulher, é um caso extremo de humilhação. E uma cicatriz no rosto de uma mulher, ela te lembra essa humilhação para o resto da vida. Então, quando eu me esforço extremamente para apagar o máximo possível aquela cicatriz, eu penso assim, eu estou apagando o máximo possível a humilhação que essa mulher passou. É a maneira que eu tenho de colaborar com ela para que ela esqueça, para que aquilo ali fique cada vez mais distante da mente dela. Porque se ela fica muito visível no rosto dela, ela vai se olhar no espelho todo dia, ela vai olhar, olha a humilhação que eu passei, olha aqui. É verdade. Entendeu? Então isso me toca muito e eu gero um esforço assim, descomunal mesmo para tratar essas cicatrizes por conta disso. Tem um caso aqui que ganhou uma repercussão muito grande e é inevitável a gente falar sobre ele, que foi o caso Kaline. Sim. O caso Kaline, ele teve uma repercussão nacional. Sim. E a Monique chegou a ser citada, inclusive, em programas de TV, pelo resultado ali que você conseguiu reverter. Ela estava com um ponto, né? Uma sutura muito grosseira, sim, que é o que acontece na maioria dos casos. E você desfez e praticamente fez um milagre ali. Ficou quase invisível hoje em dia. O que esse episódio representou para você? Representou para mim exatamente o quanto é importante a minha missão ali. Exatamente intervir no momento certo, precocemente. Quanto mais precoce a gente intervir numa situação daquela, mais apagada fica aquela cicatriz. E também ser um amparo, porque muitas vezes a gente precisa realmente usar a nossa força emocional para segurar na mão de uma mulher dessa, porque ela está ali perdida, ela está desnorteada. Monique, nesse caso, inclusive, eu lembro que você deu um auxílio ali para ela. Cheguei até, sou cliente também, e agora, de ser tão cliente, virei amiga da Monique, e cheguei a encontrar com a Kaline lá na clínica, né, e vi que vocês já tinham ali criado também uma amizade. E nessa situação especificamente, quando a Kaline ela foi
julgada pelo tribunal da internet, eu vi que você ficou ao lado dela e continuou hoje em dia tendo uma interação ali nas fotos dela e tudo. Então você cria esse vínculo, você traz essas pessoas também para dentro, né? Digamos, você acolhe. Sim, não é específico da Kaline, é em quem a gente cria conexão. Muitas vezes eu até costumo dizer que o meu meio social é a minha clínica, são as minhas divas, né? Que eu fico chamando carinhosamente elas de divas. Exatamente, a gente não entrega só um resultado, a gente não entrega só um procedimento, a gente entrega ali às vezes uma palavra, a gente entrega às vezes uma visão de vida. Elas contribuem muito para mim, entendeu? Elas não sabem, mas muitas vezes elas também me curam, elas também cuidam de mim sem elas saberem. Às vezes uma palavra, um carinho, um sorriso, um agradecimento, muitas vezes elas curam em mim também, né? Como existe uma frase popular, elas curam em mim algo que elas não foram nem elas que machucaram, entendeu? Então, assim, eu falo que a minha vida dentro do consultório, ela é a cura para mim e ela é cura para minha paciente, muitas vezes. É isso que eu ia te perguntar. Quando você está com elas e acaba impactando com aqueles resultados, né? Quando elas se veem assim no espelho, o que você mais ouve das suas pacientes? Cara, eu ouço assim, elas dizerem que eu tenho mãos de fada, que eu transformei a vida delas, que eu mudei a vida delas e sobretudo a forma que elas começaram a se enxergar no espelho. Porque muitas mulheres chegam ali quebradas, Érica, muitas, e por diversos motivos. É o marido que faleceu, elas estão ainda chorando o luto e elas precisam se reerguer. E muitas vezes elas entram ali para pedir realmente um socorro, uma mão. Elas muitas vezes se sentem culpadas por estar procurando a estética, mas elas precisam para elas se enxergarem melhor. Porque na feita que ela se olha no espelho e ela se vê deprimida na face, ela fica deprimida aqui no coração e ela já tem motivo para estar triste. Então ela busca meios para ela tentar se alegrar, tentar se reerguer, né? Em várias situações, um divórcio, um luto, né? Um filho que faleceu, sabe? É tantas histórias que, meu Deus, dava um livro. Tem que ser um pouco psicóloga, sim, eu diria assim, né? Sim, eu falo que é ter sensibilidade. Às vezes eu posso não ter a técnica, né, do psicólogo, mas eu tenho a sensibilidade que Deus me deu. Eu pedi isso de Deus. Hoje eu enxergo além do que a pessoa está me mostrando ali. É verdade. E vale ressaltar quando a gente fala assim, tem que ser um pouco psicólogo. Hoje em dia eu estou estudando psicologia e os psicólogos odeiam quando a gente fala assim, com toda a razão, porque são 5 anos de estudo. Sim. Quando a gente compara algumas coisas, isso daqui é uma terapia. Os professores até falam, isso daqui é terapêutico, não é terapia. Isso. Então, assim, é realmente como o ser humano ter a sensibilidade, não de fato ter a técnica de um psicólogo. Vou só corrigir aqui, porque se algum professor estiver me ouvindo aí... Verdade. Mas, Monique, vamos lá. Existe um lado muito polêmico também, né? Que também machuca muito essas mulheres. Tudo isso que você falou é válido. Eu sei, principalmente, que é um luto, porque ele deixa marcas por anos e hoje em dia... eu me vejo muito com isso, tentando correr atrás de um período que eu passei, e eu engordei, eu já fui lá no consultório da Monique também para emagrecer, né, Monique? Então, assim, a gente realmente parece que uma forma a gente tenta se curar por dentro, melhorando por fora. Exato. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente está sentindo dor é a gente se descuidar. Sim. Se descuida da alimentação, do exercício, você não quer mais nada, né? E parece que quando a gente vai ali, corta o cabelo, faz uma harmonização facial, emagrece, nossa, você se sente viva de novo. Então eu sei exatamente o que é isso e a responsabilidade, né, que o profissional tem quanto a isso. E tem um outro caso que com certeza machuca demais as mulheres, isso daí, graças a Deus, eu jamais passei por essa situação e nem imagino como seja essa dor, mas é aquelas mulheres que passam por procedimentos estéticos que acabam descaracterizando, né, o rosto delas e elas chegam lá e falam, eu não me reconheço mais, não era assim, me ajuda. Como é que é essa situação? Chega muito lá pra você? Chega. Muitos casos de reversão a gente tem feito, né, porque realmente, eu falo, o profissional, ele conduz da forma que ele, né, julga bonito. Então, tem muitos profissionais que vão para o exagero porque cedem à pressão do paciente
ou porque realmente não tem noção, né? O que é belo para um não é belo para o outro. Então, assim, eu tenho muitos casos de reversão, principalmente porque eu já sou conhecida no meio das minhas pacientes pela naturalidade, porque eu busco sempre a naturalidade, eu busco o movimento. Eu estou falando contigo, meu rosto ele está mexendo. E nosso rosto ele mexe, o nosso lábio mexe. Então, assim, a gente precisa do movimento. Eu até costumo dizer que Deus não errou, gente. A gente não tem que transformar o nosso rosto em outra coisa. A gente tem que aprimorar. O que acontece? É como se nós fôssemos uma arte inacabada, que a harmonização vai lá e vai dar um toque final, vai florescer aquela beleza, não transformar em outra coisa. Por isso que realmente é uma dor, né? Realmente é importante a gente entender qual é a visão do profissional. Claro que existe um nicho de pacientes que acha isso bonito e tá tudo bem, ele procura profissionais que trabalham dessa forma. Eu costumo trabalhar pro lado da naturalidade, por isso eu tenho muitos casos de reversão, sim. E como é que você faz para ganhar a confiança dessas mulheres? Porque elas chegam feridas, de certa forma, traumatizadas, né? Normalmente, as pacientes que me procuram, elas já me estudaram, vamos dizer assim. Tem muitas pacientes que elas chegam assim, Monique, eu já te namorei por anos, entendeu? Eu já entendi qual é a tua linha de atuação. Então, quando elas chegam comigo, eu chego, é como se eu tivesse 50% já de credibilidade com elas, entendeu? Eu não posso errar. É óbvio que a minha responsabilidade é muito maior com elas, porque elas já sofreram uma decepção, né? Elas já sofreram uma frustração. E normalmente elas vão já sabendo que eu tenho essa linha mais natural. Normalmente eu já tenho essa credibilidade com elas. E assim, Monique, o que o paciente ele precisa fazer para de fato encontrar um profissional de confiança? Eu costumo dizer que realmente é analisar a rede social, analisar os casos que ele posta, conversar com pessoas que já fizeram procedimento com aquele profissional, né? Então é mais fácil dele entender, né? Então assim, eu até falo que a minha paciente ela sai com a minha assinatura. Então assim, você não vai ver uma paciente minha descaracterizada, você não vai ver uma paciente minha engessada, entendeu? Então isso que acaba me tornando um ponto de reversão, né? Vamos dizer, para essa linha de harmonização mais artificial. Pois é, aí você falou num ponto muito importante, né? A naturalidade, que de fato é uma das suas características. Acredito que muitas pacientes chegam com medo de sair descaracterizada, ai doutora, não, eu tenho medo de esticar demais, eu tenho medo do meu rosto não mexer, eu tenho medo da minha boca ficar muito grande, muito inchada. Tem gente até que fala a boca que foi picada por uma abelha, né? Tem demais, mas isso tem demais, meu Deus do céu. E como é que você faz, aonde que você busca essa técnica para manter essa naturalidade que a gente vê, inclusive, no seu rosto, né? Dizem que geralmente é casa de ferreiro, espeto de pau, mas na verdade a gente vê que você se cuida bastante bastante da aparência, você se vende, né? Ali. Então, como é que você faz para preservar? Qual é o segredo para manter essa naturalidade? Primeiro a gente faz um estudo, né? Uma análise facial daquele paciente para entender. Normalmente eu converso com esse paciente, antes a gente às vezes até tá ali conversando, ele acha que eu estou conversando sobre qualquer assunto, mas eu estou analisando a dinâmica facial dele, como ele se movimenta. E aí quando eu toco no paciente, no lábio do paciente, por exemplo, né, que é o que mais a gente vê artificial, eu consigo sentir se aquele lábio, aquele tecido ele tem capacidade de expansão. Então, baseado nisso, eu sei quanto de produto que eu posso aplicar. E eu também sei se eu posso aplicar 2 de uma vez, se não, se cabe só um. Se eu posso colocar um, esperar desinchar e depois entrar com outro produto. Então, isso vai da anatomia daquele lábio. Tem lábio que ele jamais vai ser Angelina Jolie. Não adianta. Então, a gente precisa respeitar a anatomia dele. Os dados cefalométricos, a posição que o lábio está, o tamanho da base do nariz, a ponta do lábio superior, tanto do inferior. Então, tem todas essas características que são detalhes, mas que fazem toda a diferença no final. E, Monique, mais uma pergunta aqui bem curiosa, que algumas pessoas, elas começam a se viciar nisso, né? Então, fica buscando sempre ali uma imperfeição, não espera o tempo passar necessário para retocar. Eu confesso que, no início, quando eu fiz meu primeiro procedimento estético, que não havia nem sido com você,
foi os lábios, e os lábios eles demoram mais de um ano, né, pra verdade. sair. E aí não demorou alguns meses, eu falei, ai, ficou maravilhoso, quero mais. Aí depois, ficou maravilhoso, quero mais. E quando eu vi, já tava perdendo o formato. Aí foi quando eu falei, ai, desfaz tudo. Até cheguei na ocasião a procurar a doutora Monique, mas aí depois eu falei, não, tira. Entendeu? E agora, né, devagar, eu quero voltar a fazer, mas enfim. Até que ponto, voltando aqui ao nosso assunto, como é que eu posso te dizer? A estética, ela representa uma liberdade, esse cuidado representa uma liberdade, e até que ponto ele representa uma prisão? Eu falo que existe uma linha tênue. Ele melhora, e a gente tem que parar. Se a gente ultrapassar aquela linha, que eu falo que é uma linha tênue, a gente já começa a entrar no bizarro. Só que muitas vezes a paciente não se enxerga. Tem uma questão chamada dismorfismo, que ela não consegue se enxergar. Ela não consegue ver que aquilo ali está deixando ela falar diferente. Ela já fala com outro tipo de som por causa do tamanho dos lábios. Ela fala de forma artificial, porque aquele lábio ele levanta todo, você não vê o movimento daquele lábio. Então, assim, é necessário um profissional sincero, que não esteja ligado somente ao mercantilismo, para falar, olha, não vai ficar legal. Eu tenho muitos casos, não é nem dois, que o paciente fala bem assim, Monique, eu voltei aqui porque você não quis aplicar de novo. E eu fui em outro lugar. E eu não gostei. Me desculpa. Eu falo, não, você é à vontade, você tem que ficar... Às vezes a pessoa volta com vergonha, né? Eu falei, você tem o direito de fazer o que você quiser. E eu tô aqui para te ajudar, sempre. E aí a gente cria essa relação de confiança. Assim, na primeira vez que eu fui lá indicada, né, pra Monique fazer os meus lábios, aí a Monique falou, olha, você tem que fazer isso antes da gente fazer os seus lábios. Eu, não vou fazer. Fui em outros profissionais no plural, e aí depois de, sei lá, acho que uns 2 anos, com a cara mais cínica, né? Eu falei assim, olha, eu vim aqui, lembra que você tinha pedido? E aí eu não fiz, e aí acabei indo em outro e o resultado não foi legal. Ela, então a gente tem que desfazer, e a gente tá nesse processo, né? A gente tem que desfazer e recomeçar do zero. Mas enfim, é isso mesmo que acontece. Às vezes a gente acha, não, é muito perfeccionismo, não, muita exigência, nossa, vou gastar muito, vou ter muito trabalho. Não dá. Aí o barato sai caro. No meu caso não foi nem por conta de preço mesmo, porque eram profissionais aparentemente assim, muito bons, e nem vou dizer que não eram, mas que realmente precisava uma delicadeza, talvez uma especialidade que você tenha nessa área dos lábios, e eles não tiveram essa sensibilidade para enxergar o que era necessário. Né? Então, eles fizeram o que eles fazem com todas, mas cada lábio é um lábio. Eu estudei muito essa questão da falta de naturalidade, né? Porque eu queria entender por que faz o lábio fica estranho. Então, assim, tem várias questões. O sorriso, a exposição dental. Então, muitas vezes a gente tem que escolher. A técnica usada em um tipo de paciente que tem uma bela exposição dental, ela é diferente de uma paciente que tem o sorriso baixo, que já não expõe tantos os dentes. Então, assim, cada situação tem uma técnica diferente. E a questão do produto. O produto, ele precisa ter uma reologia, um comportamento, vamos chamar assim, né, de forma mais leiga. Ele precisa se comportar de uma forma diferente para o lábio, que é diferente do resto do rosto, porque ele vai te dar maleabilidade, ele vai te dar essa dinâmica do lábio, que a gente chama de motricidade. Então, tem produtos que entregam isso e tem outros que não, que um produto vai dar muito volume, porém, eles são partículas maiores que deixam o lábio engessado. Essa é a grande diferença. Esse que foi o problema, porque eu me via principalmente nos vídeos, né, que eu trabalho com isso, e aí você ainda falava isso pra mim, olha, tu tem que passar um tempo sem fazer vídeo. Então, assim, foram uma série de recomendações, eu falei, não, eu vou no mais fácil, tá muito difícil. Tá muito difícil aqui, eu vou ter que ficar sem falar, como é que eu vou ficar sem falar se eu trabalho com isso? E aí sempre tem aquela pessoa que vai dizer, não precisa, amanhã já pode trabalhar. E aí você vai no que é mais fácil e acaba não tendo o resultado que você esperava. É verdade. Mas assim, Monique, muitas das pacientes que chegam lá com você, elas chegam fragilizadas e elas saem diferentes, né? Sim. Qual mensagem que você gostaria que essas pacientes levassem ao sair do consultório da doutora Monique? Que mensagem você queria deixar para elas? De reconexão. Porque a partir do momento que elas se enxergam mais bonitas, elas se reconectam com elas mesmas. Então, assim, a autoestima, ela é construída, né? A gente começa lá na infância, com os pais da gente validando, só que vários fatores, depois que você cresce, vira adulta, contribuem para aquela
né? Para você ter mais uma autoestima. Então, assim, às vezes, quando você se vê mais bonita, você se reconecta. Quando eu falo se reconecta, é que aquela paciente, ela atinge o máximo do potencial dela quando ela se sente bonita, quando ela se vê bonita no espelho. Eu sempre falo que a corretora de imóveis, ela vende mais. A advogada, ela defende melhor o cliente dela. A vendedora vende mais. Então, assim, a mulher, eu digo mulher porque assim, quem mais se afeta com a aparência é a mulher. A mulher, ela entrega o máximo do potencial dela na vida, como mãe, como mulher, como profissional, tudo, quando ela se sente bonita. Então, assim, muitas vezes os homens, o marido, o namorado não entende isso. Mas o investimento na autoestima é gigante. É gigante. Essa mulher, ela voa quando ela se sente bonita. É verdade. É incrível. E vale ressaltar que muitas vezes a gente vê casais assim que a mulher ela perde até o desejo sexual. E o homem fala assim, a fulana, a cicrana não comparece. Uhum. E aí a mulher fala, mas eu tô me achando gorda, eu tô me achando velha, eu tô cansada. E assim, o homem muitas vezes ele não ajuda, ele não colabora. Muitos, inclusive, que ignoram o fato da importância de um procedimento estético, acham que isso é luxo. Uhum. Ainda tem esse estigma, né? Ainda tem esse estigma. Sempre que você vai, as pessoas, nossa, tá rica, tá podendo gastar, vai sair de lá toda artificial. Não entendem que, de fato, há detalhes que precisam ser aperfeiçoados, há detalhes que precisam ser corrigidos, né? Levantar o olhar, às vezes aumentar, realçar os lábios, dar uma empinada no nariz, e isso faz toda a diferença. Então, muitos homens acabam que não estimulam isso, e a mulher passa a se encolher ali. E, inclusive, tem mulheres que vale ressaltar que nem... Gente, um detalhe que a gente conversa de tudo um pouco, mas tem mulheres que nem fazem amor no claro. Papo aberto, né? Um papo aberto, porque elas não acham o corpo dela bonito, elas têm vergonha do próprio marido. Então, realmente, isso faz muita diferença dentro do relacionamento. Eu né? até digo, sábio é o homem, é o marido que investe na esposa. Eu tenho muitos casos assim lá no consultório, que é o esposo que manda, fala, olha, vai lá, tá aqui o valor, vai lá e resolve lá o que você quer fazer. Então, assim, alguns homens já descobriram o mistério da autoestima para a mulher, então eles já investem, eles entendem que elas mudam de comportamento. Então, assim, essa coisa tá mudando aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha. E tem as mulheres que levam os homens lá também. É verdade. A gente não fala sobre isso, né? É verdade. São só os homens que levam as mulheres lá e as mulheres que querem andar também com um homem mais bonito ao lado. Tem muita cliente que leva... Muita, principalmente quando elas já estão bem resolvidas. Elas querem estar lindas, maravilhosas, mas elas querem o parceiro delas também. A altura. A altura delas, entendeu? Sim. Eu acho o máximo. E assim, elas chegam e falam, olha, Monique, eu quero que você faça isso. Eu falo que é uma diversão lá no consultório. Bom, e que conselho você daria para a mulher que está nos assistindo agora e que ela não se reconhece mais no espelho? Com certeza, algumas das nossas espectadoras, né, que estão acompanhando aqui, elas devem estar pensando, poxa, quem dera que eu pudesse ir, quem dera que eu tivesse condições de ir. Que mensagem você passaria, o que você tem a dizer para essas mulheres? Eu diria, você é o seu maior ativo. Você não tem ideia do seu potencial depois que você faz as pazes com o espelho. Então, assim, é incrível, é como eu te falei, a mulher ela rende muito mais, ela trabalha melhor, ela faz mais dinheiro, ela tem um relacionamento muito melhor com os filhos, ela tem paciência para ensinar o filho quando vem da escola, ela trata bem o marido, ela cuida bem da casa. Essa mulher, ela é um potencial gigante. Então, assim, não se abandone, se cuide, mesmo que seja aos poucos. Aí muitas pacientes falam assim, muitas seguidoras, às vezes, eu não tenho dinheiro. Eu falei, você tem dinheiro para tomar água todo dia, você tem dinheiro para fazer uma caminhada, você tem dinheiro para passar um hidratante no seu rosto. Nem tudo é só injetável. Se cuidar não é só procedimento injetável, vai muitas coisas que você não precisa gastar muito dinheiro. Então, assim, não se abandone. Realça, né? Passa um batom. Exato. Coloca uma roupa mais arrumada. Exato. Eu sempre costumo falar e aconselhar até para quem estiver nos assistindo aqui, que até dentro de casa a gente tem que estar bem cuidada, a gente tem que estar de bem com o espelho, principalmente para mulher que já é casada.
né, que mora ali com o parceiro, às vezes relaxa muito nessa aparência. É o cabelo preso, um coque aqui bagunçado, aquele blusão, e não realça, não passa um blush, então assim. E aí quando ela se olha no espelho, de fato ela não se reconhece, porque ela não quer nem olhar. Ela só se sente bem, ela só se sente bem quando ela tá fora de casa, quando ela tá arrumada. Então, assim, de fato, às vezes esses pequenos detalhes de você realçar ali a maçã do rosto, passar um batom, né, colocar uma roupa legal, não deixa aquela roupa só para uma ocasião especial, usa, porque às vezes essa ocasião especial pode nem chegar. E aí você começa a atrair ocasiões e oportunidades para que você tenha um novo trabalho, para que você tenha novas oportunidades, quem sabe até novas amizades, e chegue um dia a realizar o tão desejo sonho de fazer uma harmonização facial. Muda todo o contexto, muda a atmosfera. Eu falo que muda a energia. Porque você começa a se amar. Você começa a falar assim, oi, com licença, eu sou a pessoa mais importante para mim. Depois vem as outras pessoas, mas eu sou a pessoa mais importante para mim. Então, é isso mesmo. Vale a pena. E assim, olhando para o futuro, a gente conhece o consultório da doutora Monique, boa parte das pessoas que estão nos assistindo, assim, creio eu também, aqui em Manaus, né? Quem procura estética sabe com quem eu tô falando. Mas qual é o seu sonho para o futuro como mulher e como profissional? Falando agora da Monique mesmo. O meu sonho é realmente transformar vidas, de fato, porque eu vejo que eu já estou construindo isso, que o meu trabalho ele é realmente o cumprimento de um propósito, né? Uma vez uma pessoa lá atrás me falou, Deus não te fez empoderada, Deus não te fez com essa aparência, Deus não te fez assim à toa. Você está onde você está porque Deus quer te usar. Então, quando eu falo em projeção de futuro, eu falo que eu quero ser usada por Deus. Então, no meu consultório, todo dia, eu penso isso. Se eu puder melhorar um pouquinho a vida de cada uma das pessoas que passam nas minhas mãos, eu já estou me sentindo com a missão cumprida. Então, é isso. Eu me sinto realizada dessa forma. Ótimo, Monique. Poxa, gostei muito de conversar com a doutora Monique aqui. Até chamei ela várias vezes de Monique, gente, que é pela convivência, né, que a gente já tem. Mas, assim, o consultório da doutora Monique, vocês podem procurar nas redes sociais e confiar, porque assim, realmente ela faz um trabalho maravilhoso e de tanto eu ir lá, a gente criou esse vínculo e eu queria trazê-la aqui, ela que foge bastante de entrevista, né, para que ela pudesse mostrar um pouco, né, desse trabalho e mostrar para as mulheres também a importância de se cuidar, a importância de uma harmonização facial e a importância de você procurar também um bom profissional. Monique, tem algo que você queira deixar ainda para quem está nos assistindo? Um complemento só do que eu já falei faça as pazes com o espelho. Você vai ver quanto vai render esse ativo. Esse ativo vai render milhões. Então, muito obrigada, Monique. Espero que você tenha a oportunidade de voltar mais vezes. Com certeza. Agradeço demais. Foi um papo super leve. Amei. Então, até a próxima. Até. Né?